eu sou a Mai, bem-vindos ao meu canal. E eu tenho um mangá favorito e já tem um tempinho isso. E honestamente eu já pensei várias vezes em trazer ele aqui pro canal, mas ao mesmo tempo ficava com o pé atrás, porque ele tem uma temática um pouquinho complicada. Principalmente para quem já leu os primeiros capítulos ou viu a animação que foi inspirada nesse mangá. Isso porque quem viu o anime ou só leu os primeiros 10 capítulos, definitivamente tem uma perspectiva completamente diferente do que quem tá acompanhando a obra. E não deve ter nenhuma noção que a história vai evoluindo, mudando de tom, vai ter comédia, vai ter umas questões meio filosóficas se o mal nasce mal ou ele se torna mal por culpa do ambiente. Além das várias dinâmicas dos personagens que vai lentamente se tornando interessante. E tá, eu não vou ficar dando justificativas aleatórias, eu tô falando de Evilódia. Então quem sabe o que é, sabe. Quem acompanha, acompanha. Quem não acompanha, provavelmente tem umas opiniões polêmicas sobre isso. Isso porque quem tem o mínimo contato com essa obra sabe que se trata de um mangá adulto, com foco inicial em safadezas, em momentos íntimos, em putaria. Ou pelo menos era assim, porque quem tá acompanhando o mangá sabe que parece que o mangá simplesmente se tornou outro. Não lembra nada aquilo que tinha no começo. E se você já tá dentro da indústria do mangá, você provavelmente já viu isso acontecer várias vezes. Teve Nagatoro, que era a Eti, depois virou totalmente romance. Tem Katekyo Reborn, que começou sendo um humor escrachado e posteriormente se tornou um mangá shonen de batalha com uma história mais densa. E tem Evilódia, que começou sendo um mangá adulto totalmente safadão e se tornou um isekai padrão. E honestamente, tem muitos isekais bons por aí. Não é como se Evilódia fosse o mais especial deles. Mas tem algumas coisas nesse mangá que me fazem realmente curtir ele. E eu quero compartilhar isso com vocês. Isso porque o ponto forte desse mangá é o desenvolvimento dos personagens. Mas não que eles sejam super complexos e tenham várias camadas, mas porque tem umas certas quebras de expectativas que vão ocorrendo conforme você vai lendo. Mas eu acho que vocês só vão entender isso se eu explicar a história. Então vamos começar lá do começo. O protagonista desse mangá, que se chama Gozu, e eu sei que esse nome é extremamente polêmico, considerando que esse mangá começou sendo um mangá adulto, era um garoto que cresceu em um lar extremamente restritivo. Então ele não podia fazer nada, não podia brincar, tinha várias regras, tinha uma relação extremamente fria com os pais. E como a maioria dos jovens que crescem em lares assim, acabou em determinado momento surtando e fugindo de casa, optando por seguir o caminho errado para conseguir sobreviver no mundo. E quando a gente fala que ele seguiu o caminho errado, ele realmente seguiu o caminho errado, tá? Ele vendeu o próprio corpo, se envolveu com a Yakuza, ele fez todo tipo de M que ele poderia fazer. E como a maioria dos jovens que se envolvem nesse mundo, em determinado momento ele arruma confusão com alguns gangsters e acaba morrendo. E no mesmo dia que ele morre, ele acaba reencarnando como um NPC em um RPG que ele gostava muito durante a infância. E é bom deixar claro que esse jogo que o Gozu gostava muito durante a infância sempre foi encarado de uma forma diferente por ele. Enquanto todos os amigos dele eram super fãs do herói, dos protagonistas, do pessoal que queria salvar o mundo, o Gozu, por ter um lar extremamente restrito e tudo, sempre foi muito fã do vilão, pois o vilão podia fazer o que queria, tinha força pra tudo, ninguém mandava nele, não tinha que seguir regras, tinha uma liberdade que o Gozu sempre desejou. E o nome do vilão, como esse mangá já diz, se chamava Evilódia e era o Rei Demônio. Por coincidência, o mesmo NPC que o Gozu reencarnou era um NPC que no começo da história tentava matar esse Rei Demônio, mas acabava morrendo para as mãos dele, sendo o gatilho para que o Evilódia começasse a odiar a sociedade e quisesse destruir aquele mundo. E como qualquer RPG padrão, essa história é cheia de clichês,
principalmente na parte que envolve o Eve. Então ele era uma criança que era muito maltratada, os pais tinham medo dele, ele tinha poderes sombrios desde o começo, ele tem a capacidade de manipular a mente das pessoas, é super poderoso. E toda aquela base de história de vilões, principalmente dos jogos dos anos 90. E é óbvio que quando o Gozu viu que estava nesse papel e que o personagem que ele mais gostava estava diante dele, ele falou: eu não vou tentar matar esse cara, eu vou fazer de tudo para que ele se torne o personagem mais forte do jogo. E principalmente que consiga todos os poderes que pertenciam originalmente ao herói, para que assim ele não seja derrotado pelo grupo principal, garantindo assim que agora o vilão não possa ser derrotado. E só com esse resumo eu tenho certeza que vocês conseguem pensar em mais de 50 novels iguais, onde a mocinha reencarna e tenta reabilitar o vilão, e tudo fica bom e maravilhoso, e vê que o vilão não é tão mal assim, que as circunstâncias que fizeram se tornar mal. E eu confesso que quando eu comecei a ler Evilódia, eu tava esperando ler uma coisa assim. Eu tava esperando ler mais um clichêzão que eu já tinha lido várias e várias vezes antes. E eu acho que foi nesse ponto que a história me prendeu. Isso porque tem uma certa inversão de papéis aí. Começando por quem é o Gozu. O Gozu é um personagem degenerado, rebelde, alguém que nunca foi amado, que sempre sentiu a hostilidade das pessoas e que sempre desejou ver o mundo acabando tudo de uma vez. Inclusive, em uma das falas dele pro Eve, ele diz pro Eve o seguinte: você tem o poder de destruir o mundo, de manipular as mentes. Por que você não pode usá-los? Por que você tem que se nivelar por baixo? É seu poder, sua habilidade. Faça uso delas. Um mundo onde você não pode usar todo o seu potencial não é um mundo que faz sentido. Não é um mundo que vale a pena existir. E essa personalidade do Gozu realmente me atraiu, porque ele é meio que age diferente dos demais protagonistas. Isso porque o Gozu não tenta proteger o Eve, não tenta reabilitar o vilão, não tenta mostrar as boas coisas do mundo pro Eve. Pelo contrário, ele sempre incentiva para que o Eve se torne uma pessoa monstruosa, que faça o que quer, que não tenha nenhuma restrição, que inclusive não olhe pra ele como alguém que seja importante. Tanto que ele fala pro Eve: você pode me bater, você pode casar comigo, você pode ter um harém, você pode fazer o que você quiser. E o Eve vai meio que na maré oposta disso, porque ele quer proteger o Gozu, quer criar um ambiente confortável pros dois, ele quer evitar conflito até onde é possível, mas tudo isso sem perder o charme que faz o Gozu sentir atração por ele. E é aí que os dois saem juntos em uma viagem, fazendo os mesmos passos do herói para conseguir sabotando o caminho do herói e se tornarem mais fortes, sendo bem a base clichêzona de um RPG dos anos 90. E eles também vão pouco a pouco, sem perceber, sabotando a história principal. Se, por exemplo, tinha um aliado do herói que entrou no grupo do herói porque a cidade dele foi destruída pelo Rei Demônio, então eles chegam lá e salvam a cidade. Se tinha um amigo do herói que tinha tido problemas com a família, eles vão lá e resolvem os problemas da família dessa pessoa. Dessa forma, diminuindo a chance dessas pessoas de se aliarem ao herói. Mas isso não faria eles se tornarem os mocinhos? E esse também é um ponto muito legal no mangá, porque a resposta é não. Eles nunca se tornam os mocinhos. E sério, esse é um dos pontos mais legais desse mangá, porque em mais de 60 capítulos a gente vê a história avançando, os personagens viajando, fazendo amigos, ajudando pessoas, se tornando heróis e adorados em até algumas regiões que eles visitam. E em vez de se tornar o Eve uma pessoa boa, na verdade o efeito vai sendo meio que o contrário. Quem vai se tornando uma pessoa boa, vai se reabilitando, vai aprendendo a criar relações com outras pessoas, é o Gozu. Enquanto o Eve, que de fato é o autor das grandes ações, é a criatura super poderosa que faz as coisas acontecerem, lentamente vai se modificando, mas não necessariamente para se tornar uma pessoa boa. Isso porque, de forma extremamente sutil, conforme o Eve vai observando o Gozu mudar, fazer amigos, se tornar mais sociável, o Eve vai revelando lentamente que ele realmente é a origem de todo o mal. E é muito legal porque existem várias cenas que a gente vai vendo que tem personagens sofrendo, passando por dificuldades, e enquanto o Gozu vai aprendendo a ter empatia e querer de fato se envolver e ajudar aquelas pessoas,
o Wavy vai lentamente mostrando que ele é indiferente, que ele não consegue se importar com as outras pessoas, que ele de fato sempre foi meio estranho. Ao mesmo tempo que também mostra que o Wavy é muito sensível, que o pequeno gatilho pode fazer ele entrar numa paranoia enorme, com medo de perder o Gozu, querendo destruir todas as pessoas com quem o Gozu mostra algum tipo de afinidade. E desenvolvendo um pânico crescente, com medo que as pessoas percebam como o Gozu é especial, como o Gozu é diferente das outras pessoas daquele mundo. Isso porque o Gozu de fato é diferente, ele não é roteirizado, ele não é uma criatura original daquele lugar. Mas ele é uma criatura capaz de mudar e aprimorar, e de fato, como ser humano, ele vai melhorando. E é muito legal porque nesse momento começa a surgir um paralelo na história. Personagens de jogos de RPG normalmente evoluem através do sofrimento. Então é com batalhas, com dificuldade, com perdas. Tudo isso ajuda a se tornarem mais fortes. Enquanto com o Gozu é justamente o oposto. Ele é uma pessoa normal, então ele meio que já é castigado pela vida, ele já tem uma proteção contra a sociedade. E o que modifica e faz ele evoluir são experiências positivas. É ele se sentir amado, ele conseguir interagir com as pessoas, ele sentir que tem um lugar no mundo. E quando o Wavy começa a observar isso acontecer, ele também começa a ter um conflito. Porque ao mesmo tempo que ele quer que o Gozu evolua, se torne mais forte, não seja ferido pelas coisas daquele mundo, ele também tem muito medo que o Gozu se torne tão forte, tão poderoso, que um dia não precise mais dele, que o Gozu não precise mais se apegar à figura do vilão do jogo para ter algum conforto naquele mundo. E o que o Wavy faz para resolver isso? Ele dá amor, proteção, conforto, segurança, tudo que possa fazer o Gozu sentir que o Wavy é importante e essencial para a vida dele. Mas ao mesmo tempo, quando ele dá isso, ele consegue tornar o Gozu ainda mais forte, ainda mais independente. E tudo isso vai acontecendo enquanto a gente vai observando a história se desenrolar como um jogo em si. Então em alguns momentos a gente vai vendo um pouco a história do herói, o que ele tá fazendo, a gente vai observando os personagens secundários. E eu adoro essa parte porque o Gozu sempre desejou que aquele mundo fosse destruído, que o Wavy conseguisse acabar com tudo. E as mudanças que eles vão fazendo, de fato vai destruindo o mundo que o Gozu já conhecia, mas vai reconstruindo um mundo diferente, um mundo que de fato eles gostam de viver. Além da base da história, também tem várias pequenas coisinhas que eu adoro nesse mangá. Principalmente as piadas que eles fazem em torno desse mundo de RPG. Onde parece que as roupas mais chamativas e mais peladas são as roupas que têm os melhores status. Ou até a complexidade da personalidade do Wavy. Porque tem vários momentos que ele é super fofo, super educado, super bonitinho. Mas aí tem de relance um olhar dele que você sabe que ele não é tão fofinho assim, que ele não é tão bom assim. E o mangá não te deixa esquecer que naquele mundo, naquele lugar, o Wavy de fato é realmente uma criatura má. Infelizmente eu sei que muita gente não vai dar nenhuma chance pra Evologia. Isso porque o início realmente é meio caótico. É um conteúdo muito adulto, é muito papapá. Qualquer situação já vai pro momento mais íntimo, pros amassos e pras safadezas. Que por acaso foi justamente a parte que foi adaptada pra anime com episódios de 5 minutos. Mas, posteriormente, quando a história vai evoluindo, isso vai mudando completamente. Tanto que, tipo assim, o mangá tem muita comédia, tem muita piada. E em vários momentos eles fazem piadas com isso, do tipo, pô, a gente não faz mais safadeza, a gente não tem mais momento íntimo, não. Transformando tudo que aconteceu no começo como se fosse uma grande piada. E a história, de fato, foca na história, foca na evolução dos personagens, foca no enredo. E eles só voltam a visitar essas safadezas pra fazer comédia, pra citar, pô, isso não se repete mais, pô, você não dorme mais comigo, poxa, você mudou. E eu vou ser completamente honesta com vocês. Eu não consigo chegar aqui e recomendar pra vocês lerem esse mangá. Porque o início é realmente muito adulto, é muita safadeza, é um mangá mais 18, mas posteriormente ele não é mais nada assim. E é meio complicado, porque se você quiser ler um mangá adulto, eu não posso recomendar pra vocês, porque vocês vão ler os primeiros 10 capítulos e depois pensar, pô, e a parte adulta sumiu? E eu também não consigo recomendar como um isekai pra vocês. Isso porque como Isekai tem várias obras melhores, tipo Overlord. O Overlord tem vários momentos que você está lendo a novel e você se sente desconfortável. Você vê aqueles personagens carismáticos, fofinhos, fazendo coisas extremamente perversas. Coisa que é muito similar ao que o Wavy faz nesse mangá.
Só que em Overlord isso é muito melhor trabalhado, isso é muito mais denso. Enquanto em Envylord é muito mais focado e o mundo em geral é muito mais limitado, é como se tudo fosse realmente muito roteirizado. E os personagens no geral não conseguissem fugir da própria programação. Mas é um mangá que tem mais de um ano que eu acompanho capítulo por capítulo que é sendo lançado. E cada vez que lança mais um capítulo, mais entretido eu fico naquela história, mais eu quero saber, mais eu quero ver a evolução, mais eu quero descobrir o que está acontecendo com o herói enquanto eles vão evoluindo no caminho deles. E como esse é o meu canal para compartilhar coisas que eu gosto, e eu sei que é muito improvável que outras pessoas falem desse mangá, e eu decidi compartilhar um pouquinho dele para vocês. Não digo para lerem, não garanto que vocês vão gostar tanto quanto eu gosto, mas temos que reconhecer que com todas as estranhezas dele, ele também tem seus pontos positivos. E é isso aí, eu finalmente consegui falar de Envylord pra vocês. Eu confesso que não foi a primeira vez que eu gravei esse vídeo. Eu gravei esse vídeo na metade do ano passado e eu não editei, que tava com muita preguiça. Mas agora eu tô gravando e eu acho que dessa vez eu vou editar e postar direitinho. E se alguém aqui fosse aventurar a ler essa história, esteja preparado para o conteúdo adulto, para as possíveis problemáticas e para a mudança super brusca de ritmo da história, onde era uma coisa e depois fica completamente diferente. E é isso, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal para ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?